Menina, você é feia que dói, viu? Não é por nada não. Ó, tá gravando? E aí, tudo bem? Você sabe que ser que é esse aqui? Esse aqui é o Lycanthrope, o lobisomem. Você sabe que ser é esse aqui? Olha que ser bonito, majestoso. Deixa eu tentar ampliar aqui a foto aqui, ó. Olha que ser bonito, olha que carinha meiga. Parece até um anjinho, não é verdade? Olha, você encontrar com um ser desse aqui na sua casa de noite, que delícia que vai ser. Sabe que ser que é esse? Essa é Lilith. Lilith, sabe o que é? Ah, te contaram que Lilith foi a primeira mulher de Adão? Onde é que te contaram isso? Foi nas escrituras? Porque nas escrituras que não foi, né? E sim no satanismo. Mas eu vou te explicar que ser que é esse aqui, né? Deixa eu voltar a câmera pra cá. Pra quem não me conhece, eu sou Humberto Voltz. E eu vou provar pra você que o meu Deus é maior que o seu, tá bom? Porque o meu Deus criou os céus e a terra, Pai de Yahushua HaMashiach, o nosso Jesus Cristo. E eu recomendo você aí, tá? A se converter, porque nunca se sabe o dia que você vai dessa pra melhor ou pra pior, tá? Então, mas eu queria mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Essa aqui é uma das primeiras imagens. Cadê? Deixa eu voltar. Olha só. Olha que interessante. Essa aqui foi um conto, tá bom? Você não vai ver isso na televisão, mas esse é um conto. Olha que interessante. Caim e Lilith. Olha que interessante, esse é um conto. Sabe como que Lilith ela era reconhecida no passado? Uma mulher com rosto de lobo, ou simplesmente de lobisomem. E Caim, tá, era simplesmente aquele formato que você conhece de bode misturado com homem. Ah, que interessante, que bonito, né? Por que você acha que esses seres são abomináveis? Então essa aqui é um dos primeiros relatos de pintura de Lilith. E o povo acha que essa mulher é uma deusa, porque não quis se deitar com Adão. As escrituras nunca falham. Na dúvida do que é certo e o que é errado, eu fico com as escrituras. Gênesis 3:20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os seres viventes. Eva foi a primeira mulher, não foi Lilith. A não ser que você seja satanista. Aí você pode acreditar no que você quiser. Você vai até acreditar que Lúcifer era Deus, né? E eu não vou pagar para ver no final dessa história. Eu já sei quem é o nosso verdadeiro Deus. Mas te apresento o rosto mais ou menos de Lilith. Que bonito. E com a marca de Caim, que não pode ser morta, né? Ah, que delícia! Achou que era uma deusa, né? Poderosa. Pois é esse ser aqui, ó. Vamos deixar de brincadeira, vamos falar sério. Existe um culto a Lilith, né? Falando que Lilith foi a primeira feminista do mundo, era poderosa, que não quis se deitar com Adão. E aí, né? Ela saiu do Jardim do Éden, foi expulsa para se deitar com quem? Com Satanás. Com coisa ruim, capiroto, né? É que delícia, né? O que acontece. Mas na verdade Lilith não tem nada disso. Ela nunca entrou no Jardim do Éden. Essa de fato foi a primeira mulher que Caim gerou. Caim, ele não foi morto depois que ele matou Abel. Ele recebeu uma marca que impedia que ele morresse. E Caim não tinha formato de ser humano, não, só para te avisar, tá? E aí ele deu origens, coabitou com mulheres. Naquela época, Adão e Eva, todo mundo tinha uns 60, 70 filhos por geração, né? Então, assim, em questão de 100 anos, o povo multiplicava umas 10 mil vezes. E aí, ó, teve filho, uma filha chamada Lilith. E começaram a contar a história para vocês que essa mulher foi a primeira mulher do Jardim do Éden. Eu não acho que Yahweh ia enfiar um trem desse no Jardim do Éden, não, tá? Não acho mesmo. As escrituras não falham na resposta. E aqui, um dos formatos de... Vou até afastar para ver se melhora essa imagem. De Caim na época, né? Não se sabe ao certo, mas era uma mistura de bode com ser humano. E um dos primeiros quadros de relatos de Lilith e Caim aí, ó. Recebeu uma marca, isso aqui é tipo uma áurea que não pode matar, né? E a sua filha. Ah, que delícia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. E aí tem esse culto de mulher lobisomem, né? Lycanthrope. Os Lycanthropes. Olha que beleza, nossa, que... E deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que os Lycanthropes, os lobisomens, eles podem se transmutar, se transformar por conta de entidade demoníaca? Sabe quantos demônios habitam no corpo de um ser humano?
um ser humano que é mundano, uns 100 mil, só para te avisar. Então olha só que rostinho bonito, né? Imagina você ver um trem desse na sua cara. É Lilith, quer cultuar a Lilith? Você está querendo cultuar a Lilith? Você vai ver isso aqui, meu amigo. Você quer cultuar a Lilith mesmo? Então vamos voltar ao assunto, né? Olha só que rostinho bonito. Você vê esse bicho aqui, ó. Sabe quem vê muito isso aqui? Sacerdote, bruxo, feiticeiro. Eles cagam de medo desse ser aqui, ó. Esse ser aqui, ó. Você pega uma Magnum 357, mete 10 tiros nesse ser, ele desvia de todos eles. O tiro bate neles e não machuca. Te contaram que mata esse ser com bala de prata, né? Mata não. Te contaram que mata esse ser aí com fuzil, né? Mata não. Esse ser ele é transmutado por conta de demônios. Muitas pessoas veem esse ser aqui, ó, aquele uivo de noite. Esse ser aqui ó, ele tem um poder de despedaçar as pessoas. Sabe como é que você afasta esses seres? Pelo nome de Yahushua HaMashiach. Se você um dia der de cara com esse bicho aqui, ó, é só você falar, em nome de Yahushua HaMashiach, eu não permito que você encoste em mim, porque o meu Deus é maior que o seu. E você bota pra correr. Infelizmente ele vai ter que seguir. Porque quando você fala Yahushua HaMashiach, você não vê, mas o anjo que desce do céu é mais poderoso do que Satanás. Porque Satanás perdeu o teu poder, por isso que ele quer a tua alma. Então ele fica atrás de você. E se esse ser ousar tentar ir em cima de você, o anjo explode esse ser. Ah, que interessante, né? Mas você não pode ser uma pessoa pecadora também. Agora, eu vou contar um pouco sobre essa história para você e também da primeira mulher lobisomem, né? Que interessante, comia carne humana, Lilith. Interessante, né? Então quer dizer que o seu Deus que você cultua é apenas um demônio, né? Querendo te destruir. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa aí é Lilith, comendo um braço humano. Deixa eu mostrar pra você quando ela não tá transmutada. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Cadê a imagem? Aqui, bonita. Que bonitinha. Quando Lilith não tá transmutada. Que interessante, né? Quando os demônios não estão dentro dela. Sabe o que acontece com quem não é cristão? Com quem não acredita em Yahushua HaMashiach? O Criador se afasta, o Espírito Santo se afasta, Jesus Cristo se afasta, o anjo que prescreve a vida da pessoa se afasta e dá oportunidade para quem? Para os demônios. Vai para o inferno, agonizar para a eternidade. E aí as pessoas ainda cultuam isso aqui, acham que isso aqui pode te salvar. Não pode não, meu amigo. Então assim, vamos voltar ao assunto, porque agora chega de brincadeira, vamos falar o que é sério. Muitas pessoas, muitos canais no YouTube, eu não tô aqui para botar a mão na cara de ninguém. Ninguém é dono da verdade, eu não vim aqui para encher o saco de ninguém. Mas muitas pessoas acham que Lilith é a primeira mulher de Adão. Por quê? Porque os judeus, Askenazim, né, que esconderam o nome de Yahushua no Antigo Testamento, fizeram um bololô lá, começaram a falar que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Você já ouviu falar sobre anja no céu? Anja. Uma mulher? Não, né? Parece que os anjos são machos, são homens. Eles podem coabitar com as mulheres. Eles desceram no Monte Mormon, os santos sentinelas, e namoraram das mulheres da origem a gigantes. Então os anjos são homens, né? Então, deixa eu te contar uma coisa. Quando você herdar um corpo novo no céu, você vai herdar um corpo de homem, tá? Agora, o que são as mulheres hoje? As mulheres, elas são portais, tá? Mulheres, além de ter um compromisso com o homem, se tornar uma só carne, eu vou explicar o que é isso, elas são portais. Quando Eva pecou, ela abriu a oportunidade para nascer Caim. E junto com Caim veio a maldade do mundo. Por quê? Porque Satanás fez sexo com ela. Como te disse, anjos podem fazer sexo. Homens, não tem anja, tá bom? E aí simplesmente desceu, coabitou com Eva, fez aquela porcaria toda e nasceu Caim, que matou Abel. Depois Caim teve Lilith como filha. E acontece o seguinte, deixa eu te explicar. Você tem uma noção hoje por que... Vou te dar um exemplo. Por que hoje a moda é... eu não quero ter filhos com homens. Os homens hoje são muito másculos, são barbudos, eles não fazem a barba, eles não têm cabelo lisinho, eu não quero ter filho com esse homem, não.
Até a Luísa Sonza fala isso do Whindersson Nunes. Eu não quero ter filho com o Whindersson. Vai nascer um monstrinho, não é verdade? Pois é, Whindersson, acorda. Acorda enquanto é chance. E acontece o seguinte, quando houver inversão do campo magnético, sabe o que vai acontecer? Os anjos vão se enamorar das mulheres novamente. Tá entendendo? Vão dar origem a gigante. Eu vou namorar com um anjo. Um anjo desceu do céu para fazer sexo comigo. É mesmo? Você sabia que quando você dá origem ao Néfilim, você morre e é condenado ao inferno? Você tem noção que se você der o filho ao Néfilim, você vai morrer? Carnalmente, as mulheres não conseguem suportar o parto. E, pasmem, elas não têm direito à salvação. Pois é. Que situação, hein? Vai querer fazer sexo com um anjo mesmo? Você sabe por quê? Antigamente na China, na Grécia, os índios, o comprimento mais comum era assim, ó. Ô, seu João, opa! Por quê? Porque os Néfilis têm 6 dedos. Então todo mundo que chegasse num local, numa cidade, numa tribo, tinha que estender a mão para se contar os dedos. Se tivesse 6 era morto. Por quê? Porque eram demônios em forma humana. Que delícia, né? Então os anjos vão se enamorar das mulheres após a inversão do campo magnético. As mulheres que aceitarem. Por isso tem que usar roupa comprida. Por isso não pode cortar o cabelo. Por isso a mulher não pode viver em vaidade. Por quê? Porque ela não vai ser desejada pelos anjos. Tá? Eu recomendo que você use o nome de Arruxu quando uma coisa dessa acontecer. Tá? Agora eu vou te falar uma coisa. Essa aqui é a verdade. Ó. Deixa eu te contar a história. A história dessa delícia. Ai, que bonito. Ai, ver um serzinho desse de noite. Hein? Que delícia que vai ser, hein? Não vai ter cueca que não mele, né? Tá, deixa eu te contar a história disso aqui. Deixa eu te contar a história desse ser aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar uma imagem mais clara pra gente tentar pegar aqui. O que são lycanthropes? O que são lobisomens? Eles existem? Não existe um lobisomem genético. Também não existe bruxa que voa de vassoura genética. Mas existem demônios. Lembra do Superman? Que o cara podia ver através da parede? Você consegue ver se você for um bruxo. Lembra que aquele X-Men do Caveira lá, o Cabeça de Coco lá, andava na cadeira de roda? Então, ele conseguia ler mentes. Pois é, entidades também conseguem. Só conseguem ler mentes de quem não é cristão, tá? Só pra avisar. Então, assim, esses superpoderes de cinema, lobisomem, vampiro, tudo existe. Só que são transmutações. O que é transmutação? Tá bom? Olha só. Não é porque você não conhece algo que essa coisa não existe. Tá bom? Então escuta com atenção. Os anjos que desceram do Monte Mormon ensinaram muita tecnologia, muita feitiçaria para as mulheres. E aí começou a bagunça no mundo. Olha só. Existem 2 lados desse mundo. O lado de Cristo, de Yahweh, o único Deus que faz Satanás se ajoelhar no chão, se humilhar. E existem as entidades demoníacas que vão te enganar falando que você tem poder. Você vai conseguir mover um lápis, ver através da parede, mas tudo isso vai te condenar ao inferno. Então acontece o seguinte, essas pessoas, pasmem, fazem rituais, começam a beber sangue humano, sacrifício humano. E cada vez que essas pessoas fazem rituais, mais e mais demônios entram na pessoa. Começa com 60 demônios, começa com 80 demônios, aí passa para 1000, 2000. Cada vez que a pessoa vai evoluindo lá na bruxaria, no satanismo, no sacerdócio, toda porcaria, vai só aumentando a quantidade de demônio no corpo da pessoa. E a pessoa, ela se acha mais forte. Ela é dominada por essas entidades. Ela já nem pensa mais, as entidades que movem o corpo dela. Essas pessoas vão ganhando essa força. E existem pessoas que são bruxos, eles vão fazer macumba para você morrer. Entra na fila, tem um monte de gente aqui comigo assim. Então assim, tem isso e também tem os lobisomens. O que são lobisomens? São pessoas que fazem acordo através de magia negra, licantropia, para se tornarem lobisomens. E aí esses demônios entram no corpo da pessoa. Mas é assim, eu vou te falar, potestades tem milhões de demônios, milhões. É bem organizado no inferno. Então, eles entram no corpo da pessoa e, num determinado momento, tá? Se a pessoa não for consagrada a Cristo, essa entidade toma
toma o corpo da pessoa e os dentes crescem, o olho da pessoa vira um olho tipo de gato, tá? A pessoa fica mais forte, mais alta, e a pessoa, pasme, consegue correr a altíssimas velocidades, tem força absurda. Ela acha que está correndo por conta própria. São demônios que estão manifestando no corpo dessa pessoa. Essa pessoa, o que eles fazem com esses licantropes? Eles usam esses seres para atazanar os bruxos. Tá? Que bruxos que não quis fazer feitiçaria contra cristão, eles vão lá e botam numa mesa esses seres para ficar tomando conta. Aí o cara que fala, eu não quero mais ser... O cara tem todo o momento do mundo para poder deixar de ser satanista. Ele fala isso numa mesa de reunião de satanista. Esse licantrope vai lá, o cara pega uma Magnum, eu lembro desse documentário, o cara pega uma Magnum 357, mete tiro nesse licantrope, não acontece nada. Tá bom? Inclusive no filme Matrix, quando ele uniu para as balas, isso já acontecia no passado com bruxaria, tá? E aí acontece o seguinte, vai lá, o licantrope devora a pessoa, essa pessoa vai para o inferno. Então, tudo isso é real, meu amigo. A ficção imita a realidade. E o que é importante que você saiba? Eu vou te contar uma coisa, porque nunca se sabe quando as coisas vão acontecer de fato. Mas acontece o seguinte, escuta com atenção. Quando você é uma pessoa santa, você já assistiu os vídeos meus de pecado? Assista. Quando você é uma pessoa santa, você não faz nenhum pecado, não comete nenhum mal para ninguém. Você é uma pessoa realmente santa. Você está assim, eu oro todos os dias para Jesus Cristo, eu me humilho perante a Jesus Cristo e a Yahushua, eu oro a Yah, nosso Deus, a Urua, que é o Espírito Santo, eu oro, eu peço para o Espírito Santo habitar no meu corpo, expulsar as entidades. Quando você está na sua casa, você pede para o Espírito Santo limpar a sua casa. Pois é, sabe o que acontece quando você vive em comunhão com o Criador? Resumindo a história, viver em comunhão com o Criador. Um anjo de hierarquia que eu não conheço, não faço a menor ideia, um anjo bem poderoso, ele habita acima da sua casa, a mais ou menos 30 metros. Esse anjo, ele é responsável pela sua segurança. Por isso você vê muito pastor, apesar que eu não gosto do termo pastor, mas quem congrega ensina a verdade, pessoas verdadeiras, que o bruxo vai lá, faz macumba, faz todo tipo de coisa maligna e a pessoa não morre, no máximo pega uma gripe, um resfriado, uma dor de garganta. Pois é. Então, porque tem um anjo lá em cima no céu, ele não permite que aquele ser mate a pessoa, porque aquela pessoa já não se encontra no mundo, não é de Satanás, é de Yahweh, propriedade de Yahushua Hamashia, nosso Jesus Cristo. E eu sou propriedade de Jesus Cristo, eu não faço pacto com o mal não. Então acontece o seguinte, esse ser protege. Agora, esses caras que vivem no mundo da lua, que acham que era dourado, Golden Age, era de aquário, né, querem voltar às tradições, essas pessoas não sabem com o que estão brincando. Esses demônios, eles são muito astutos, eles vão transparecer que são entidades poderosas, que são semideuses, e vão tentar ajudar as pessoas. Só que no fundo eles só querem almas para o inferno, porque a Terra vai deixar de existir uma hora ou outra, eles precisam de combustível para o lago de fogo, que é o meio que eles vivem, né? Então, não é de se espantar que a teoria de Lilith saiu do satanismo. É na bruxaria, tá bom? Dentro da bruxaria começou a esse... Como é que eu sei disso? Eu fui bruxo? Não. São relatos. Relatos de pessoas. Você começa a escutar relato do cara que vivia lá na África, relato do cara que vivia lá em Portugal, os caras nunca se conheceram, o outro cara vivia lá no Brasil, o outro lá não sei da onde, todo mundo falando a mesma coisa. Pois é, mostrando fotos de livros. Pois é, nesses livros Lilith é filha de Caim, tá bom? E as escrituras não mentem, porque as escrituras, Gênesis 3:20, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Foi a primeira mulher, Eva, entendeu? Então, a Lilith é um lobisomem. As pessoas acham que mata com... Vamos pegar uma prata ali e vamos dar um tiro nela. Não. Em nome de Yahushua Hamashia, pelo sangue do Cordeiro, eu ordeno que vá embora. Eu ordeno que saia dessa casa. É assim que você luta com o mal.
Porque o teu Deus é mais forte que o Deus deles. O Deus deles é com D minúsculo, é um anjo caído que precisa da sua alma para ter poder. O nosso Deus, o poder é ilimitado. Tá bom? Não tenha medo. Não tenha medo. E agora é o seguinte. Então eu vim aqui desmistificar essa história para vocês. E claro, os judeus vão falar que Lilith era a primeira mulher. É claro, né? Porque os judeus de hoje não são os judeus do passado. Então, pessoal, qual que é a moral da história? A fábula, né, da Bela e a Fera, a fábula dessas coisas malignas aí, ó. Olha lá, que coisinha bonita. Rosto de lobo, né? Então, qual que é a moral da história que eu passo para vocês? Olha só. Vamos supor que você seja bruxo, ou que você mexa com esoterismo, espiritismo, consulta aos mortos. Cara, o que você imaginar? Deixa eu te contar uma coisinha. Vou te contar porque eu também já fui enganado. Olha só, o adversário, ele sempre vai dizer pra você que ele é o mais poderoso, que ele criou o mundo, ou que ele foi injustiçado, tá bom? E que agora ele quer criar uma nova era de paz e amor. Só que você tem que entender que esse ser foi expulso do céu não foi à toa. Não foi à toa. Foi advertido diversas vezes. Então, você tem que entender o seguinte. Só existe um caminho para a salvação. Não existe dois, não existe três, não existe o budismo, não existe nada. Só Yahushua HaMashiach. Então só existe um caminho para a salvação. Se você duvida de Deus, se você duvida de Jesus Cristo, o teste. Porque eu também testei Deus, eu desafiei a Deus, desafiei a Jesus Cristo. E eu perdi. Então, eu falo com você, se você não acredita, se você gosta de magia negra, de bruxaria, desafia a Deus. Deus, se você existe, prove-me a sua existência. Faça isso todos os dias. Se ele não provar, ele não existe, mas se ele provar, você cairá de joelhos e a sua testa irá ao chão. Primeiro, a sua perna vai bambear. Segundo, virá forte tremor em seu corpo, medo, angústia, agonia. E aí você não aguentará ficar em pé, cairá de joelhos. E você baterá a cara no chão, se humilhará perante a ele e pedirá a sua salvação. E ele, por ser generoso, por ser um bom Deus, por ser um único Deus, lhe concederá essa graça, porque foi pago com alto preço. Então o cara pode ser satanista durante 20 anos, bastando ele se confessar ao Criador, ele está livre. Então ninguém sabe o dia e a hora, você pode morrer a qualquer momento. Tá? Geralmente esses caras que é bruxo não vivem muito tempo por causa disso. Então, pessoal, resumidamente a história. Lilith é a primeira filha de Caim. Não cai nessa história que era filha de Adão, porque não é. Agora não é por causa disso que você vai entrar no canal de todo mundo que falou que Lilith era a primeira mulher de Adão, porque eu falei isso há 3 anos atrás, eu não sabia também, ou 2 anos atrás, eu também não sabia, né? E aí eu também achei que era. Mas quando você começa a estudar o hebraico, começa a estudar as escrituras, você descobre que isso é coisa de coisa ruim, né? Bom, é isso. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Espero que você tenha entendido a verdadeira história, né? Bom, em nome de Yahushua HaMashiach, eu peço e clamo ao Pai para que Ele livre a sua vida de todo mal. Não importa quem você seja. Não me interessa o que você fez no passado. Se você está vivo, você ainda tem direito à salvação. Arrependa-se e se humilhe a Cristo. E Ele mostrará para você o caminho da verdade e da vida. Forte abraço.